Olá a todos e todas, dirigentes das associações, aos nossos beneficiários dos empreendimentos do Projeto Bahia Produtiva, aos nossos agentes comunitários rurais, os ACAs e ACRs. O governo do estado, devido à pandemia, que nos tem afetado muito, lançou o Plano Emergencial de Manutenção dos Serviços de ATE, de Assistência Técnica Rural, como uma medida de não parar as nossas atividades durante esse período difícil que estamos passando. Então essa videoaula de hoje, nesse vídeo, iremos entender como esse processo, como o processo de gestão da propriedade rural, a gestão da propriedade rural, ela deve ser implantada numa propriedade ou um empreendimento, porque sabemos que a gestão de custo estabelece dois objetivos bem claros: minimizar os gastos e maximizar os lucros. Então vem comigo nessa videoaula. Como eu tinha mencionado, hoje iremos tratar sobre a gestão da propriedade ou empreendimento rural, também sobre a gestão de custos. A nossa equipe técnica ela é formada por mim, Jesper Pires, engenheiro agrônomo, sou coordenador de campo, Vanessa, que é a coordenadora pedagógica, socióloga, Valmário, que é o nosso técnico em agropecuária, o técnico de campo, e Áurea, que é a nossa auxiliar administrativa. Além dos 17 agentes comunitários rurais distribuídos nos 17 empreendimentos atualmente acompanhados pela COFASP. Antes de falar da gestão da propriedade, precisamos contextualizar um pouco sobre a agricultura familiar. Durante muitos anos, a maioria da população do Brasil sobreviveu de atividades de subsistência, formando comunidades e diversificando suas propriedades com culturas e produções diferentes. Então, com o passar do tempo, por influência de diversos fatores, a população começou a migrar. Houve uma grande migração de parte da população rural para a cidade. Então alia-se esse fator à inserção, aquele pacote tecnológico, e a introdução de novas tecnologias, ocasionando assim uma série de mudanças no meio rural e a redução do número de pessoas nas propriedades rurais. Acabou gerando uma maior quantidade de trabalho para aquelas pessoas que permaneceram neste ramo. Então, esta mudança de realidade tem impulsionado os avanços tecnológicos no setor rural e, por outro lado, também tem crescido a dependência da agricultura em relação ao setor industrial, refletindo diretamente no conceito de agricultura, a questão, o advento do agronegócio, dos grandes pacotes tecnológicos e a evolução da tecnologia, vem proporcionando essa questão do êxodo rural. Então, projetos como Bahia Produtiva, implantado pelo governo do estado, ele vem nesse sentido de minimizar esses impactos, proporcionar a geração do emprego e renda no campo, para que os nossos agricultores possam ter a melhor qualidade de vida, visando a segurança alimentar e nutricional da sua família e permanecer no campo, proporcionando também aos jovens, à juventude rural, meios e oportunidades de renda
para que eles possam continuar a exercer suas atividades em suas propriedades e em suas unidades de produção familiar. Então, a atividade rural, a agricultura familiar, né, é um conjunto de atividades que envolve diversos processos, como das operações de produção, comercialização e distribuição de matérias-primas, insumos, produtos e serviços agropecuários, né? Ela envolve a ideia de cadeias produtivas, que é como o projeto Bahia Produtiva vem trabalhando, né? Elas são formadas por atividades interdependentes e sequenciais, né? Então essas atividades, durante e depois da atividade agrícola, ela vai desde a preparação, né, específica, desde o produtor rural, até a transformação da colheita, beneficiamento e o produto chegar ao seu consumidor final, ou seja, no mercado, ou seja, nas feiras livres, nas feiras agroecológicas, né, indústrias, unidades de beneficiamento, proporcionando uma melhor comercialização, a qual, né, o produto final, esse produto chega à nossa mesa. Sabemos que a agricultura familiar é a prática da agricultura na qual a mão de obra ela é predominantemente formada pelos membros de uma unidade familiar. Então as atividades vinculadas, né, nesse estabelecimento, nessa propriedade, né, são provenientes e são provedoras de renda da família. E toda tomada de decisão dos processos de trabalho é realizado pelos seus integrantes. Assim como, né, o empreendimento rural, ele também é gerenciado pela sua associação, que são formadas por agricultores familiares, cada um gerindo a sua propriedade rural, né, no beneficiamento comum entre si. Então, apesar da similaridade com as demais empresas, vamos dizer assim, familiares, a agricultura familiar ela se destaca na coesão familiar. Em que sentido? Né? É no sentido de manter um caixa único, né? Um negócio quanto às despesas gerais da família, né? E aí a decisão centralizada nos pais. Geralmente na unidade de produção familiar, né, a renda ela é gerida pelos pais. E a juventude rural, a cada dia que passa, né, ela tem tido mais oportunidades de se fixar em sua comunidade através desses programas e esses projetos sociais que estão vindo através de um molde, né, de um novo formato que possa gerar emprego e renda para a juventude. Então essa questão da juventude rural, ela será tratada em outro vídeo, né, especificamente para a gente tratar essa questão dos jovens na atividade rural. Então, a participação da família, ela é solidária. Então, portanto, tem 3 aspectos que devem ser considerados na agricultura familiar: a gestão da propriedade, a propriedade e o trabalho familiar. O patrimônio de uma unidade familiar, de uma unidade da agricultura familiar, vamos dizer assim, ela possui um contexto social duplo. Pelo fato da produção ser a base material do negócio e o fato de que esse negócio ele é responsável tanto pela manutenção quanto pela organização da vida da família. E além disso, o que caracteriza a agricultura familiar é o pleno exercício que envolve o aprendizado, a valorização dos saberes locais, da cultura que vem dos nossos antepassados, né? E a gestão de um patrimônio
né, imobilizada em terras e capital. Em resumo, a gente pode dizer que a agricultura familiar é definida entre um negócio e a família. Então, como a realização, né, da sua atividade ela é basicamente pela força do trabalho familiar, nesse caso prevalece a interação entre os integrantes os integrantes da propriedade, sem que haja subdivisão de trabalho, né, das atividades, e também não existe cargos hierárquicos entre os familiares, né? Também na agricultura familiar, os membros possuem uma participação solidária, formando um grupo de execução, né, da organização e funcionamento da propriedade, né? Assim, havendo uma informalização do trabalho e no gerenciamento da atividade. Então, as estratégias elas são voltadas para garantir a segurança alimentar, aumentando a renda de toda a família, né, investir em melhorias e ampliação, tanto nas condições de trabalho como na produção, garantindo assim o emprego da mão de obra familiar. Além disso, constitui-se uma fonte de emprego para as famílias e também é responsável pela produção dos mais diversos produtos, né, essenciais para a sobrevivência da população. Os empreendimentos familiares englobam o desenvolvimento econômico através de uma forma de organização da produção, trabalho e também organização. Assim é possível dizer que a agricultura familiar possui uma grande relevância no meio rural e para o desenvolvimento econômico do país. Então, segundo dados publicados pelo Almeida, né, em seu jornal GGN, né, a agricultura familiar é responsável por 80% da produção mundial de alimentos e representava em torno de 90% das propriedades agrícolas. No Brasil, conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 70% dos alimentos consumidos no país, os alimentos que chegam em nossa mesa, são provenientes da agricultura familiar. A estrutura produtiva encontrada nessas propriedades, onde se associa a família à produção e ao trabalho, é fundamental para definir como essas pessoas agem economicamente e socialmente, vinculando suas tradições familiares com as condições modernas da sociedade e o mercado que estão inseridas. Então, desde a década de 90, pode ser destacado um processo de reconhecimento e criação de políticas públicas e instituições, né, que apoiam este modelo da agricultura, né, no caso da agricultura familiar. Então, nesse período que se passou, diversas organizações e representações sindicais, organizações da sociedade civil, também do poder público, né, se consolidaram e formaram essa identidade do agricultor familiar e puderam trazer benefícios em prol, né, da manutenção do seu importante papel para a sociedade, né, e também a sua contribuição na vida cotidiana da população brasileira. Então, políticas voltadas à ampliação de mercado e melhores condições de crédito também permitem que a agricultura familiar permaneça estruturada e com investimentos crescentes, tornando o campo um lugar mais atraente e fortalecendo o seu setor. Mas além disso, além dessa ampliação de mercado, as políticas públicas que foram firmadas, como a Política Nacional de Assistência Técnica Rural, outras políticas públicas como o PRONAF, Garantia Safra, dentre tantas outras, que vieram auxiliar, ajudar, né, os agricultores familiares na sua forma de subsistência, na sua forma de produção familiar. Falaremos agora sobre a gestão das propriedades rurais e empreendimentos rurais. Então, o papel do agricultor familiar
ele está associado à necessidade de ter o domínio sobre o processo em que ele está inserido. O agricultor ele é considerado um profissional de sua área quando ele sabe gerenciar, planejar e executar o seu trabalho. Ele realiza o papel de gerente e supervisor, né, do empreendimento e torna-se mais independente, pois ele terá o domínio da rotina básica do seu empreendimento e também a visão de negócio, né, que é a relação entre o produtor e o mercado, né, e que permita que essa interação, que essa relação entre o produtor e o mercado, ela evolua pelo simples fato do agricultor estar se profissionalizando, né, tendo domínio do seu trabalho. Além desse processo de domínio, né, associado à profissionalização, nós temos 3 pontos nessa a visão de negócio, que é o planejamento, o gerenciamento e o trabalho. O planejamento é o que se chama de definir metas, definir as ações operacionais do empreendimento, da propriedade rural, definir táticas e estratégias da propriedade, considerando os aspectos técnicos, os aspectos financeiros, os aspectos gerenciais, os aspectos ambientais e também humanos. No gerenciamento, nós temos a questão de atingir as metas, gerar, organizar e analisar fatos e dados para a tomada de decisões na propriedade, que é um fator muito importante. E manter o controle, né, dos aspectos técnicos e financeiros do negócio. Já a questão do trabalho é garantir os meios para que isso aconteça, né? Manter uma rotina normal em sua propriedade, em seu empreendimento, uma rotina de checagem, de auditoria, vamos dizer assim, dos produtos, uma fiscalização, um acompanhamento, né, dos processos para garantir o cumprimento das ações planejadas. Então vejamos que a gente não faz nada sem o planejamento básico, né? Quando a gente vai trabalhar no nosso empreendimento, a gente precisa planejar, acima de tudo, todas as ações, todos os aspectos físicos, financeiros, de logística, de comercialização. Porque se a gente não seguir um cronograma, o empreendimento, a propriedade acaba se perdendo, não atingindo as metas previstas, não atingindo o mercado almejado, e assim ele não vai obter aquele sucesso que tanto se espera do empreendimento. A associação, os agricultores, deve cumprir 2 funções dentro desse processo do trabalho, né? Que é a rotina de gerente, gerar, organizar e analisar os dados, e a rotina de supervisor, que é garantir o cumprimento adequado das tarefas planejadas. Então o agricultor ele deve ver a propriedade rural como uma empresa, onde ele é o gerente e é o responsável por todo o sucesso ou fracasso da mesma. Então ele deve buscar eficiência produtiva, né, vender mais, e a eficácia, a eficiência econômica, que é ganhar mais dinheiro. Ou seja, lucrar com o seu trabalho e o seu empreendimento. Lógico, levando em consideração o bem-estar de sua família, a segurança alimentar e nutricional, né, vendendo o excedente, comercializando o excedente e garantindo a sua subsistência através de sua produção. Então, Antunes, ele diz que não podemos mais simplesmente ser uma fazendeira ou um fazendeiro, mas precisamos nos tornar empresários rurais. E isso é uma verdade que ele nos traz, porque o mundo ele vem globalizando, né? O capitalismo, a gente vive num mundo capitalista e precisamos atualmente deixar
daquele trabalho de subsistência de antigamente, para podermos nos tornar empresários rurais, que é, o que o projeto Bahia Produtiva vem tentando fornecer aos agricultores, às associações, o suporte necessário, tanto financeiro quanto técnico, de capacitação, para que esses agricultores possam se tornarem cada vez mais empresários rurais, capazes de gerenciar empreendimentos, de gerenciar suas propriedades, com o objetivo de gerar, né, mais renda, mais emprego no campo. Então, quando ele se refere, né, à fazendeira ou fazendeiro, seria uma propriedade, um proprietário de terra que não realiza a exploração, né, dos seus recursos disponíveis em sua propriedade. E os chamados empresários rurais, estes seriam aqueles proprietários de terra que exploram da maneira mais intensiva, né, digamos assim, que investe em tecnologia e em controle de informações. Esse controle de informações é você ter o controle total da propriedade, o que entra, o que sai, ter controle de despesas, de gastos, de custos, levando o seu negócio, né, de maneira, vamos dizer assim, empresarial, e obtendo a maior rentabilidade. Então a gente sabe que a maior parte dos empreendimentos rurais, ele se desenvolve geralmente de forma irregular durante o exercício de sua função. Geralmente a administração ela enfrenta o desafio de atenuar ou remediar a irregularidade natural do curso dos trabalhos, intensificando outras atividades conexas, né? Beneficiamento ou industrialização dos produtos colhidos, ou reparando as benfeitorias. Então existe essa necessidade, onde a gente cai na questão da certificação dos produtos. Não adianta só beneficiar, a gente tem que garantir essa certificação para que a gente possa expandir e garantir uma comercialização num valor justo dos nossos produtos e que a gente possa alcançar o maior número possível de mercados para que o nosso empreendimento ele tenha o sucesso. Nós ainda temos que considerar que a gestão rural ela caracteriza-se pelo conjunto de atividades que promovem a tomada de decisão ao nível de sua unidade de produção, com a finalidade de obter um melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. E para isso, o conhecimento e as condições, né, de mercado e dos recursos oferecem ao agricultor as informações necessárias para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Considera a organização e a operação de um empreendimento rural, visando o uso mais eficiente, né, dos recursos que existem na propriedade ou no empreendimento, para obter os resultados compensadores e contínuos. Então, essa administração da propriedade, ela visa responder algumas questões como, né, a combinação de culturas ou criações a serem exercidas. Isso vai depender do empreendimento. Às vezes o empreendimento ele trabalha com beneficiamento, né, e industrialização. Definir o nível de produção conforme a quantidade de recursos a serem utilizados por hectare ou por animal, também vai depender do tipo de empreendimento. Melhores práticas a serem adotadas nas culturas, né, nas criações ou no beneficiamento, como manual de boas práticas, capacitação de boas práticas para o beneficiamento, por exemplo. O melhor tamanho da propriedade ou linha de exploração, né, fazer o uso eficiente de sua propriedade, claro, fazendo o planejamento. E o proprietário ou a associação, eles devem desempenhar a função de administrador financeiro do seu empreendimento. Isso é o mais importante. Então, pelo fato da maior parte das decisões serem medidas em termos financeiros,
o agricultor, o empresário rural, vamos dizer assim, ele deve desempenhar uma função de administrador, como eu falei, né? Então as finanças, elas fornecem um mapa de números e análises, que muitas vezes os agricultores têm dificuldade de interpretar esses dados, né? E esses dados, eles ajudam no planejamento do empreendimento, da propriedade, na solução de problemas e também nas tomadas de decisões. Então, dessa forma, o controle dos resultados ele vai permitir a identificação dos problemas operacionais e a avaliação do desempenho de cada unidade estratégica de produção. As consequências da falta de gestão ou a necessidade dela são pontos importantes a serem observados, pois são poucas as propriedades onde se encontra realmente a sua aplicação. Então existem alguns fatores limitantes a essa gestão, né, do empreendimento, da propriedade rural, né? Uma delas é a dificuldade de compreensão do quadro teórico e metodológico do processo de gestão rural do país, né? Tanto por parte dos agricultores e muitas vezes por parte de profissionais que trabalham com assistência técnica rural, com extensão rural. Ainda, certa desconfiança por parte dos agricultores e até de técnicos quanto à necessidade e a eficácia de se usar um processo de gestão mais acuado, né, mais eficiente. Então, envolve, por exemplo, o planejamento formal para as ações a curto, médio ou longo prazo, ou controle individualizado de fluxo de caixa das atividades existentes. Então essa atitude negativa, ela pode estar relacionada a vários fatores não controláveis que afetam o resultado econômico do empreendimento rural e dificulta o seu processo administrativo. Fora também a desconfiança que muitos agricultores têm dos projetos, né? Muitas vezes se pega um pouco na burocracia, na demora de repasse de recursos, isso, que vai desestimulando um pouco a atividade, o empreendimento. E ainda a falta de assistência técnica rural, né? É um dos maiores custos de serviço de uma assistência agropecuária mais abrangente, né? Englobando as técnicas de gestão. E a carência no mercado de profissionais relativamente capacitados que mantêm as relações com os beneficiários, com os agricultores e dispostos a assumir algumas funções de cunho administrativo junto a esses empreendimentos. Então, a assistência técnica rural e a extensão rural, ela tem um papel fundamental, né, nesse processo do sucesso do empreendimento, visto que é através desse assessoramento técnico que vem as capacitações, que vem as instruções, que vem os diálogos, né, que proporcionam aos nossos beneficiários, às associações, material suficiente, conhecimento suficiente para que eles possam, a partir de um determinado ponto, caminhar com suas próprias pernas na gestão do seu empreendimento. E além disso, né, nós temos um alto custo para se implantar sistemas de registro contábil. Muitas vezes, né, para se implantar um registro contábil, é necessário ter custo, né, principalmente pela necessidade da coleta de dados precisos em condições a campo, dificuldades para se gerar e interpretar informações relevantes ao processo decisório nos empreendimentos rurais. E todo o processo ele precisa ser legal, né, legalizado, as questões de tributação, de impostos, de uma forma, ela tem que ser de uma forma regularizada, né? Então a gente precisa, o empreendimento ele precisa garantir o êxito na gestão, em sua gestão. E requer a clareza quanto aos objetivos que os agricultores têm
né, e se propõe a realizar. Então, o simples uso de uma ferramenta administrativa ou uma planilha de gestão de custos, por exemplo, muitas vezes garante a eficácia na gestão, né? E é necessário que todas as pessoas envolvidas no negócio, no empreendimento ou na propriedade devam juntas buscar as melhores alternativas para alcançar os objetivos, com um bom planejamento, né, e fundamento em dados e informações de qualidade. E ainda temos a tomada de decisão. Ela é uma ferramenta utilizada pelo empreendimento, pela associação, que busca constantemente aprimorar o desempenho das funções do empreendimento ou da propriedade, com o objetivo de racionar os custos da produção e aumentar a rentabilidade. Então a tomada de decisão ela está interligada com planejamento e controle. Um gerente ele não consegue planejar sem tomar decisões. A contabilidade, por exemplo, é um elemento responsável por fornecer informações que facilitem a tomada de decisão do administrador ou administradores do empreendimento. O administrador ele deve buscar saber qual ou quais escolhas a serem feitas e o momento certo para tomar tais decisões relativas ao seu negócio ou atividade geradora de custos, né, na busca de melhores resultados. Lembrando que, para que seja possível a tomada de decisão, primeiramente é necessário verificar as alternativas existentes. Porém, ao redor disso, existem algumas posições a serem observadas, né, que são a certeza do risco e incerteza. A certeza em relação à tomada de decisão, com uma obtenção de informações precisas, mensuráveis e confiáveis em relação a cada opção considerada para a resolução do problema, né? Considerar o risco. O risco ele existe quando não há certeza sobre o resultado de certa ação que a gente deseja realizar no nosso empreendimento. E já a incerteza é quando pouco se sabe sobre as opções e resultados que essas devem proporcionar. Então o processo decisório ele é composto por 6 etapas listadas aqui. A primeira delas é a identificação da situação. Então, o processo de tomada de decisão ele é iniciado com a identificação da oportunidade ou problema. Né? A gente tem que identificar o problema no nosso empreendimento, né? E avaliar, né? Identificar através da disparidade entre o estado atual da organização e o estado que a gente deseja almejar no futuro, né? Mas isso não é tão simples, né? Exige uma qualidade e competência por parte de quem está administrando o empreendimento rural, né? Visto que a tomada de decisão ela depende no primeiro momento de uma identificação adequada do problema ou oportunidade. Análise de diagnóstico da situação. Então a gente tem que identificar os objetivos a serem alcançados através da decisão e verificar a origem dessa situação. Então, ter os objetivos, eles permitem a criação de alternativas para a resolução dos problemas que a gente enfrenta dentro do empreendimento ou para o aproveitamento de oportunidades,
né, como a busca de mercados, canais de comercialização, por exemplo, né? Buscar conhecer a causa desses problemas para o devido enquadramento de situação, buscando uma decisão mais eficaz. O desenvolvimento de alternativas. Então a gente precisa verificar as opções que respondam às necessidades da situação que a gente se encontra, né? Devendo apresentar algumas características como abrangência, né? Alternativas diferenciadas, alternativas verdadeiras. E a seleção e implementação da melhor alternativa, né? É a escolha da alternativa que melhor se adapta aos valores e objetivos da organização e que solucione o problema existente ou problemas existentes e possibilite o aproveitamento das oportunidades da melhor forma possível, né? E ainda a monitoração, o monitoramento e feedback, né, que é monitorar através da coleta de informações e avaliar a eficácia da decisão. A gestão de custo de uma propriedade, empreendimento rural, ela deve levar em consideração alguns fatores importantes. Mas antes, vamos tentar responder essa questão. Qual a diferença entre custo e despesa? Né? Letra A, o custo seria o desembolso de recursos para conserto de uma máquina ou equipamento. Despesa é o que utiliza para manter a operação de uma empresa, exemplo, energia elétrica ou combustível. O custo é o gasto de mão de obra e insumos, e despesa é o gasto com serviços e assistência técnica. Ou letra C, o custo está ligado à produção e a despesa está ligado ao investimento. Então, se você respondeu a alternativa A, né, o custo é o desembolso de recursos para o conserto de uma máquina ou um equipamento, e despesa é o que se utiliza para manter a operação de uma empresa, por exemplo, energia elétrica ou combustível, você está no caminho certo, né? Então, antes de mais nada, a boa gestão, né, uma boa gestão é aquela que você consegue registrar todos os movimentos financeiros que acontecem dentro do seu empreendimento, né? Todas as atividades, toda a movimentação que acontece dentro do empreendimento, ela é registrada e anotada. Então, todos os desembolsos financeiros têm o objetivo de fazer uma boa gestão do capital do empreendimento, né? E verificar o quanto esse capital ele precisa remunerar e o que a gente precisa fazer para ele chegar a essa remuneração. Ou seja, a gente precisa procurar os meios para que essa remuneração ela aconteça, para que esse capital tenha, né? Porque dentro do empreendimento nós vamos ter diversos custos, né? Dentre eles, remuneração de pessoal, manutenção de equipamentos, enfim, uma série de custos e despesas que a gente precisa ter disponível para que ocorra o equilíbrio financeiro dentro do empreendimento. Então, a gestão de custos, a gente precisa considerar essas 4 áreas dentro da gestão de custos, que é a questão comercial, a financeira, a produção e pessoas, né? Então, quando a gente pensa num empreendimento rural, a gente trabalha nessas 4 áreas, né? Na área comercial, a gente se preocupa com as vendas, a propaganda, canais de comercialização e mercado, né? Primeiro, para o comércio ou o empreendimento dar certo, precisamos ter clientes que possamos vender,
né? Devemos fazer uma propaganda do produto ou produtos que a gente está comercializando. É aquela velha questão que se diz, a propaganda é a alma do negócio. Procurar diversos canais de comercialização. Então, quanto maior o mercado, quanto mais a gente expandir esse mercado, melhor para o nosso empreendimento, né? E a questão dos mercados. Além dos canais de comercialização, que nós temos a questão da agricultura familiar, né, os mercados institucionais também, né, PAA, PENAI, outros programas, outras políticas públicas, né, de escoamento da produção da agricultura familiar. Aí nós temos a questão financeira, né, que aí já entra a questão da receita, né, do que entra, do capital que entra, dos gastos, os gastos que a gente tem dentro do empreendimento para mantê-lo, os investimentos, que aí podem ser de diversas formas, investimento em equipamento, em reforma, em matéria-prima, e os financiamentos, que pode ser a questão dos empréstimos que a gente toma em bancos, né, qualquer tipo de empréstimo que a gente use para alavancar ou até capital de giro, né, para o empreendimento. A produção, a questão dos recursos, né, para a produção, os custos de produção, quanto é que custa para produzir, por exemplo, 1 quilo de polpa de fruta, né? Quanto é que custa para fazer 1 quilo de farinha? Quanto é que custa para beneficiar 1 litro de óleo do licuri, né? O processo de produção, né? Todo o processo que envolve a produção até esse produto aqui, e a produtividade. Quanto mais a gente tiver produtividade, a gente tem que ser objetivo. Quanto a gente mais tiver produtividade, a gente vai ter uma melhor produção. E as pessoas, a gestão de pessoas, a composição da equipe, né? Geralmente, um empreendimento ele precisa prestar bem atenção, né, na equipe que ele está contratando ou está atuando dentro do seu empreendimento. A questão da capacitação. Ninguém vai tocar o empreendimento sem ser capacitado. Então essa é uma das vantagens do projeto Bahia Produtiva, que tenta proporcionar essa capacitação aos empreendimentos ao qual a COFASP, por exemplo, vem acompanhando. E respeitando todo o processo de legislação. Então todo empreendimento, seja ele na área industrial, vamos dizer assim, na agroindústria, né, familiar ou não, ele tem que respeitar todo o processo de legislação brasileira, até porque a gente busca a certificação dos produtos para agregar valor ao produto, para certificar, não ter problemas para a comercialização. A gente vê diariamente a ADAB e outros órgãos fiscalizadores apreendendo produtos da agricultura familiar por não estarem certificados. Mas atualmente, tanto na região, né, do Piemonte, no território do Piemonte, quanto outras regiões da Bahia, já está a questão da implantação do SIM, né, o Serviço de Inspeção Municipal. O território Piemonte da Diamantina tem um projeto via consórcio, a qual está bastante acelerado o processo, e logo a gente vai estar podendo comercializar os nossos produtos no território, a nível territorial, e quem sabe no futuro, né, a gente pode estar integrando esses territórios de identidade e que os nossos agricultores possam expandir, né, a comercialização dos produtos da agricultura familiar sem nenhum problema com fiscalização e legislação. Os custos eles se dividem entre fixos e variáveis. Para cada item, ele deve ser considerado um percentual que vai incluir sobre a produção do empreendimento, né?
Os custos variáveis, como o próprio nome já diz, eles variam muito de acordo com os custos produzidos, né? Então, dentre os custos variáveis, a gente pode listar máquinas, né, que a gente deve considerar 5%, 5% da despesa com combustível, né? Com combustível. 6 a 7% com manutenção sobre o valor de uma nova máquina, né? Implementos e utensílios de 4 a 8% sobre o valor do implemento ou utensílio. E a manutenção de benfeitorias, né, que aí a gente deve considerar de 0,5 a 2% do valor, né, da benfeitoria. A mão de obra temporária, que a gente tem que considerar o valor do mercado, né, com encargos sociais aí mais ou menos de 51,56%. Né? Isso aí, esses encargos sociais, geralmente a contabilidade faz esse serviço, esses cálculos para a empresa, o empreendimento. Os insumos, né, que a gente deve considerar o valor consumido, né, o que a gente consome de insumos para a produção. Não podemos esquecer das despesas gerais, né, para aqueles gastos menores, né? Às vezes a gente tem coisas pequenas para comprar, prego, arame, enfim, coisas miúdas, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, a gente coloca de 1 a 2% mais ou menos dos itens anteriores, né? Desses itens aqui. O transporte externo, né? Que aí a gente tem que calcular o valor do frete, aqui no caso seria o frete, para transportar as mercadorias, né? Se já possui o veículo, para fazer esse frete e essa logística, já vai entrar aqui na questão da depreciação, né? No custo, não, depreciação não, desculpe, no custo variável de combustível, de manutenção, né? Armazenagem, aí a gente utiliza o valor de mercado, né, fornecido pelos órgãos oficiais, e os encargos financeiros, né, que são taxas de juros, financiamentos, recursos próprios, né, que aí também entra nessa conta, são calculados. Já os custos fixos, né, a elaboração desses custos fixos, a gente deve considerar a depreciação, que aí a gente considera a depreciação de máquinas, equipamentos, utensílios, implementos, benfeitorias, instalações, melhorias do solo, animais de trabalho, embalagem. Então, todo equipamento que a gente utiliza no trabalho ou no serviço do empreendimento, ele pode depreciar. Essa depreciação ela varia de acordo, né? E a gente tem que colocar nos custos de cálculo, porque isso no futuro vai impactar, né, na receita, nos lucros do empreendimento. Outro custo fixo é a remuneração sobre o capital próprio não depreciado, né? Então, qual a taxa de retorno o custo de oportunidade? Então, aqui seria a taxa de retorno. Considerar também, a gente também tem que levar em conta os gastos com taxas e impostos de acordo com as normas tributárias vigentes, né? E também com os seguros. Seguro
da empresa, seguro de vida ou seguro de veículo, todos os seguros têm que ser computados aí, né? Então, geralmente o seguro ele é computado em 50% do valor do bem. Considerar também a mão de obra fixa, né? Aí essa mão de obra ela deve ser leva em conta a mão de obra que utiliza dentro do empreendimento da empresa, que deve ser de 6 a 10% dos custos variáveis, né? Geralmente essa mão de obra fica em torno de 6 a 10% dos custos variáveis. E a remuneração da terra, né? A gente tem que considerar a remuneração da terra entre 3 a 5% do valor da área, né? Da área ou do arrendamento, se for o caso. Como exemplo prático, né, consideramos, vamos calcular a depreciação, né, de um trator. Vamos supor que o trator ele custa 100 mil reais. R$ 100.000, né? A vida útil, consideremos que a vida útil dele seja de 10 anos, não é isso? Então, considerando, né, aquela taxa de depreciação, quando calculada, né, de 10%, o custo de vida útil do trator vai ser R$ 10.000. R$ 10.000. Suponhamos que a gente tem uma produção de pinha, um exemplo. Nós temos 4 hectares de produção de pinha, né? E a produção média por hectare seja 25 mil quilos. 25 mil quilos por hectare. Então nós vamos ter um total de produção de 100 mil quilos de pinha. Então, qual é o custo do valor do trator? Né? A gente vai dividir os R$ 10.000, que é o custo de depreciação dele nesse tempo de vida de 10 anos, né? Dividido pela quantidade de quilos de pinha. 100 mil. Isso aqui nos vai dar 10 centavos. Então a gente tem que levar em consideração que para cada quilo que for comercializado, a gente tem que incluir 10 centavos, né, da apreciação do trator. Então esse foi um exemplo prático. Então, companheiros e companheiras, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Terá um material escrito, disponibilizado, todo o material didático a respeito dessa atividade, com exemplos de planilha de custos de produção, né? No material escrito didático vai estar explicando como preencher essa planilha. Estamos à disposição para qualquer dúvida através do atendimento remoto, tanto aos dirigentes das associações, beneficiários, ACAs e ACRs, né? E para descontrair, aí eu convido a nossa amiga Cirlane Sena
lá da comunidade quilombola de Várzea Queimada, para que possa nos prestigiar um pouco com seu cordel. Até mais! Olha que hoje acordei indignada e venho aqui pedir permissão para falar o que eu sinto, reviver o meu destino que está prestes a ser extinto por essa tal situação que decide uma vida sem ouvir opinião. Tô tentando me controlar, mas vixe, eu não tô conseguindo não, pois se eu ligo o rádio, a internet e até mesmo a televisão, um assunto que virou moda é essa tal corrupção. E não me diga que tá difícil de entender, pois eu tô falando mesmo é com você, que assina mesmo sem ler projeto que muda a sorte só pra te favorecer. Pelo amor de Deus, me escuta, eu peço que não se assuste com essa tal situação, pois eu quero aqui dizer que ainda antes de morrer, irei ver meu povo feliz, com terra para cada trabalhador ter direito a produzir. Manter a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo